programa Centro Cirúrgico de hoje começa com uma nova fase. Nós também vamos falar sobre saúde bucal. E o nosso primeiro tema é sobre implantes. E o nosso consultor é o Dr. Maurício Araújo. E a dúvida que todo mundo tem é o que é o implante e em qual situação que ele é indicado. Dr. Maurício, muito obrigado por ter recebido a nossa equipe aqui do programa Centro Cirúrgico. E a pergunta básica é, o que é implante? Bem, implante é um substituto de uma raiz. Então, você perdeu sua raiz e você vai substituí-la com o implante de uma raiz de metal, que o metal é o titânio, e sobre essa raiz de metal você vai fazer uma coroa de porcelana, uma prótese. Hoje o implante ele é muito falado, podemos dizer que ele está na moda, mas há quanto tempo já se faz o implante dessa maneira que está sendo divulgado hoje? Quase 40 anos. Quase 40 anos. E por que ele teve esse ápice na mídia agora nos últimos tempos? Porque durante muitos anos o implante ficou sob escrutínio de pesquisas e pesquisas. Ele nasceu na Suécia durante quase 15, 20 anos, ficou só limitado àquele país, onde se realizaram diversas pesquisas para comprovar que ele era eficaz. Só depois de comprovado, através de pesquisa clínica, pesquisa experimental, todo tipo de trabalho científico, é que esse implante correu o mundo inteiro e chegou aos consultórios odontológicos. Então, a origem dos estudos se deu na Suécia? Sim, na Suécia e na Suíça. E hoje ele está difundido no mundo inteiro, logicamente? No mundo inteiro, absolutamente no mundo inteiro. Qual seria o centro de referência do mundo onde o implante, vamos dizer, é ainda o centro de referência? Se a gente pudesse falar em centro de estudos, sempre com um passo à frente. Seria, sem dúvida nenhuma, a cidade de Gotemburgo, na Suécia. Sem dúvida. Então, vamos voltar para a primeira pergunta. Então, o implante só deve ser feito, melhor dizendo, né? Ele pode ser feito em outras situações, mas ele só deve ser feito para a pessoa que não tem aquele dente, para a pessoa que não tem, no caso, mas aquela função naquele dente. Exato. Na realidade, o implante é um ótimo substituto para a falta de dente, não para o dente. Se você tem um dente, ele está em função, está esteticamente aceitável, não tem sentido você tirar para botar o implante. Isso é um acontecimento que a gente observa com certa frequência hoje. As pessoas estão extraindo dentes, de certa forma até normal, com a sua função ainda, para colocar um implante. Qual a sua opinião sobre esse tipo de situação? Moda, como teve a moda de talvez um tipo de cirurgia plástica mais famosa, são modas, são períodos que você tem essa moda de fazer isso, daqui a pouco o pessoal vê que em algumas situações você exagerou na indicação, você começa a ver problemas, aí a gente recua um pouquinho para continuar no meio termo, no equilíbrio entre a indicação e a real necessidade de você fazer o procedimento. Assim como na cirurgia plástica, a gente teve o ápice da lipoescultura, da lipoaspiração, e a pessoa, todo mundo estava querendo fazer cirurgia plástica do abdômen, em vez de dar uma caminhada ou reduzir a sua alimentação. O implante hoje o senhor compara nessa mesma fase. Absolutamente, isso é uma boa analogia. Inclusive, tem até um detalhe, as pessoas acham que botando implante não vão ter mais problemas. Não, se você põe implante, você tem que escovar o dente da mesma forma. Se você perdeu os seus dentes porque você teve problema de gengiva, você também pode ter problema na gengiva ao redor do implante, da mesma forma que você teve ao redor do dente. Você tem que ter os mesmos cuidados que teve com o dente, você vai ter com o implante. Absolutamente o mesmo. Então, o conselho, a informação que o senhor deixa bem aqui ressaltada é que o implante, quando bem indicado na falta do dente, aí sim ele deve ser feito. Absolutamente essa indicação. Quando não há o dente, ou ainda quando esse dente está perdido por algum motivo, uma fratura, e essa deve ser a indicação do implante. Se você tem seu dente, continue com ele, não extraia para botar um metal. O seu dente ainda é o melhor. Logicamente, para ficar bem ilustrado de forma didática, o Dr. Maurício tem um acervo aqui no seu computador e nós vamos mostrar, então, o que vem a ser um implante
e alguns casos clínicos onde realmente, quando bem indicado, o implante teve o seu sucesso tanto na parte funcional como na parte estética. E lembrando mais uma vez, então, que o implante, quando bem indicado, a gente sempre tem que estar preocupado com a funcionalidade do dente, né? Não somente na parte estética. Absolutamente. Aqui nesse caso, vocês estão vendo um metal entre dois dentes. Esse metal é a raiz postiça, é o próprio implante, né? Uma raiz de titânio. Vocês vão ver que ele está batendo aqui para verificar se esse implante está absolutamente duro. Vocês sabem que o implante é imóvel e indolor. Implante não se sente qualquer coisa do implante, ele é imóvel e indolor. Doutor Maurício, dá uma pausa aqui. Então, exatamente nesse espaço que a gente estava observando ali, isso, vamos congelar a cena aqui. Nós temos, então, um implante de titânio. Eu vou frisar essa parte do titânio, porque tem outro tipo de material, doutor Maurício? Sim, tinha no passado. Hoje em dia não se usa mais outro tipo de material que não seja o titânio. Qual o benefício de estar trabalhando com o titânio? Que o titânio é um material que ele é biocompatível. O osso gosta do titânio. Então, o titânio se encosta no osso, cola no osso. Dá uma boa aderência. Uma aderência que a gente chama de osso-integração. Os dois colam e ficam ali numa boa. Então, essa imagem que agora vai ser continuada era onde estaria a raiz do dente. Esse caso, o paciente perdeu por algum motivo e aí foi colocado o implante. Exatamente. Sobre essa raiz, o dentista vai botar algumas peças também que são pré-fabricadas e ele vai construir uma porcelana. Notem que ele está levando um material pré-fabricado que vai se adaptar com perfeição a essa raiz. Ele vai botar na posição, botou. E sobre esse material que está sendo devidamente, com a força adequada, está sendo aparafusado, que está sendo com a força adequada aparafusado o implante, né? Nós vamos construir a porcelana. Agora, você está vendo a moldagem, o dentista tem diversos apetrechos que ele usa para moldar um implante. Nós estamos vendo um exemplo de um desses apetrechos aqui, que são uns aparatos de plástico. Isso vai ser moldado, vocês vão ver que vai vir uma moldeira com material de moldagem. O material de moldagem vai à boca do paciente, né? Então, é moldado o paciente, vocês vão ver agora o paciente moldado. Uma vez que o material tomou preso, você remove a moldagem e aqui está a moldagem do implante na boca do paciente. Notem que nós podemos, nesse exemplo, botar uma capinha para proteger essa área enquanto essa moldagem vai para o laboratório de prótese, para que o técnico do laboratório possa confeccionar a coroa de porcelana. De maneira geral, a gente viu todo o procedimento da implantação do implante. E ainda continua, né, doutor Maurício? Isso. Agora vocês estão vendo que isso dentro do laboratório vai acontecer diversos passos técnicos para confeccionar uma coroa de porcelana. Essa coroa de porcelana agora é levada à boca do paciente, é testada para ver a sua adaptação na área do implante. Está bem adaptado, eu tiro daqui, aqui está o implante que vocês estão vendo, e cimento, vocês estão vendo cimento branco aqui, né? E é isso aí. Então, nota que, em realidade, o implante foi uma raiz postiça que possibilitou a colocação de uma coroa de porcelana nessa região, sem mexer nesse dente, sem mexer nos dentes adjacentes, ou seja, não há necessidade de fazer uma ponte fixa, né? Uma ponte ligando dois dentes para cobrir uma área sem dente. Não houve desgaste desses dentes saudáveis, só foi feito o procedimento aqui. Lembrando mais uma vez que o implante foi feito de forma funcional, porque no caso desse paciente ele não tinha mais aquele dente, no caso. Absolutamente, exatamente.
Agora, aqui nós observamos em cerca de 2 minutos todo o processo. Agora vamos detalhar ele de forma didática. Para que isso nós consigamos ter, no final, uma forma esteticamente correta e também a sua parte funcional, tem que haver todo um planejamento do estudo clínico de cada paciente. É absolutamente verdade. Muitas vezes a gente vê um paciente ficar um pouco insatisfeito com o procedimento de colocação de implante que ele fez. Isso deve ao fato de não ter havido planejamento. Tem que haver planejamento, como se fosse a construção de uma casa. Antes de começar a fazer uma casa, se você quer que ela fique bonita, fique funcional, que você tenha como prever o resultado final, você vai desenhar a casa, vai fazer a planta da casa, vai fazer eventualmente uma miniatura da sua casa, vai fazer todo um trabalho que o arquiteto faria, que o engenheiro faria, para depois começar a construir a casa. Então, frequentemente, resultados que não são esteticamente agradáveis são resultados de falta de planejamento. Bom, como o senhor disse, é muito importante estudar o paciente, todas as possibilidades e fazer um planejamento. O que a gente observa, às vezes, é que, como nós estamos num período de moda, as pessoas até forçam os seus cirurgiões, no caso, o seu dentista de confiança. Não, mas eu quero fazer implante de qualquer jeito, assim como era também feito o caso da cirurgia plástica. Eu quero fazer de qualquer jeito, né? Então, é muito importante que se faça um estudo e um planejamento. Como que é feito esse estudo e esse planejamento, Dr. Maurício? Bem, esse planejamento envolve a questão funcional, como o paciente vai mastigar e como ele vai sorrir, do ponto de vista estético. Eu posso, por exemplo, mostrar para vocês, nesse exemplo, um modelo de um paciente. Ele tem 1, 2, 3, 4 dentes na boca. Sendo que esse dente aqui tem uma situação extremamente questionável, que torna ele condenado. Então, ele, na realidade, se você ficar 1, 2, 3 dentes na boca. Como é que você planeja como é que você planeja como vão ficar esses dentes aqui na boca do paciente? Afinal de contas, se você vai a um restaurante e vê uma pessoa comendo, você nota que os dentes se engrenam, mas a pessoa não bate um dente no outro, pá, pá. Um fica batendo no outro. Ou seja, existe um esquema tridimensional que faz com que você possa fechar a boca sem que um dente bata no outro. Não tem que ser planejado, tem que ser feito anteriormente da colocação do implante, que a gente chama de um enceramento, onde você faz os dentes que serão colocados no paciente. Não tem cirurgia aqui, não tem nada. Isso é feito um enceramento prévio à colocação de um implante, a colocação da prótese, foi tudo feito prévio. Você insera, vê se essa posição de dente vai encaixar no dente antagonista, você encaixa, vê se isso está adequado, você vê se aqui é uma boa posição para o implante, para que ele possa suportar esse dente, ou esse dente, ou esse dente. Então você vai planejando todo o suporte do paciente, porque ele vai ter que fechar aqui em cima. E quando ele fechar aqui em cima sobre essa nova prótese, tem que encaixar com perfeição, tem que ser confortável. Nós temos 2 situações de implantes, então, quando logicamente bem indicado. Nesse caso, onde vão ser feitos vários implantes, eu gostaria de saber a questão do tempo, né? As fases em que o paciente vai ter o seu serviço finalizado de forma completa e aquela outra situação onde o paciente só tem uma falha mesmo entre 2 dentes, no caso. Em termos de tempo, a pessoa, mas eu vou ficar quanto tempo? É muito demorado. Vamos falar a questão do tempo, depois a gente fala a questão da dor. Tempo. O tempo, vamos supor que você tem apenas um implante para pôr. E você vai usar uma marca de implante, e hoje tem diversas marcas no mercado, né? Você vai usar uma marca aonde o fabricante demonstrou cientificamente que seu implante cicatriza rápido. Os implantes hoje cicatrizam muito rápido. Tem implante que cicatriza em 6 semanas ou 3 semanas. Cada um. Se eles foram colocados no mesmo dia,
todos que colocados no mesmo dia vão cicatrizar no mesmo período, porque foram postos no mesmo dia. Então, essa informação é importante. Então, nesse caso aqui desse paciente, onde desse lado 1, 2, 3, 4, então pode ser feito num único procedimento, numa única sessão. Isso, vamos supor que para cada dente desse se colocasse um pino de titânio. Então aqui tem 2, 5, tem 9. 9 implantes no mesmo dia. Dependendo da marca do implante que ele for usar, isso aqui está pronto para receber esforço mastigatório em 6 semanas. E existe uma outra coisa. Como as companhias têm sofrido uma grande pressão do público para acelerar a cicatrização, hoje existem algumas técnicas e algumas situações bem indicadas onde você põe um implante e imediatamente você pode fazer a prótese. Imediatamente após a cirurgia, você pode começar a fazer a prótese. Mas isso são indicações precisas, não é algo que se faça rotineiramente, são indicações precisas, mas é possível ser feito isso. E nesse caso dessa última indicação, mais importante ainda o planejamento. Absolutamente, né? É uma indicação que você não pode errar. Você tem que ser preciso, né? Botou implante, mal cicatrizou, você já vai deixar o paciente mordendo. Então tem que ser uma mordida perfeita, tem que ser absolutamente bem balanceada. Também anteriormente a esse procedimento, a prótese já foi confeccionada. Já foi confeccionada, está tudo bem planejado, absolutamente planejado. E como que o paciente ele pode se certificar e se garantir, então, desse trabalho que será executado, que, podemos dizer, será de forma definitiva? Você falou uma coisa muito interessante, né? Porque as pessoas querem melhorar, querem corrigir, mas é uma situação delicada, é uma cirurgia que ele tem que fazer, é uma cirurgia que vai devolver a funcionalidade, também a questão da estética para esse paciente. E como que ele vai ter, então, uma tranquilidade para optar pelo recurso A ou pelo recurso B, visto que normalmente o paciente é leigo? Essa é uma boa pergunta. Até porque implante é para a vida toda. Você não quer trocar seu implante, você pode trocar de carro, você pode trocar de o que você quiser, mas você não vai trocar de implante porque está no meio do seu osso. Se você tiver que trocar de implante, das duas uma. Ou houve um problema, uma infecção, qualquer coisa que seja, ou então ele foi colocado de uma posição errada que tem que ser removido, não tem outra solução. Porque implante é para ficar coladinho no seu osso para o resto da vida. Se ele descolar do osso, você perdeu o osso por algum motivo e você não quer perder o osso. Aliás, você não quer perder o implante porque você gastou dinheiro. E você não quer perder o osso porque é o seu osso. Ninguém quer perder o osso. Então, há de ser feito um bom planejamento antes. Procurar seu dentista de confiança e planejar com ele certinho, porque implante não é para trocar. Implante é para a vida toda. Bom, logicamente o implante bem indicado, bem colocado é para a vida toda e não vamos ter problema. Mas se existir o problema, no caso que o doutor falou agora, uma infecção ou até mesmo uma má colocação, tem jeito de arrumar? Bom, boa ressalva também. Olha, pessoal, quando você falou não tem problema, toda cirurgia tem um risco, toda. Então, se você pegar os trabalhos científicos sobre a utilização de implante, você vai ver que o índice de sucesso é maior que 90%. Muito bom, excelente. Olha, eu acho que o índice de sucesso de você tirar cutícula e não tirar um bife de sua unha não chega a ser 90%. Mas então 90% de sucesso é excelente. Mas é claro que existem os 10%, 5% de insucesso. E por que isso ocorre? Por diversos motivos. Algum procedimento, algum problema durante a cirurgia, o paciente tem algum problema, alguma deficiência de cicatrização, pode ter havido algum problema na prótese, a porcelana pode quebrar, alguns fatores que ocorrem. Dificilmente em biologia, dificilmente se tratando de procedimento aonde você dependa da resposta do corpo do ser humano, você vai ter 100%
de previsibilidade sempre. Eu acho que não são muitos os procedimentos onde isso possa ocorrer. Eu acho que nem fazendo arroz todo dia você é capaz de fazer arroz e não queimar. Doutor Maurício, vamos ver então mais uma vez de forma didática a colocação de um implante passo a passo. Então eu vou mostrar para vocês um caso de um paciente que fraturou seu dente, caiu, fraturou, bateu a boca no chão e o incisivo central foi fraturado, como vocês podem ver. Essa fratura é uma fratura severa, uma fratura que não tem mais tratamento, de tal forma que o dente está perdido. Então, esse dente aqui vai ser extraído, né? É interessante que nós sempre temos uma ideia de que a extração é algo violento, nem sempre. A extração pode ser feita de uma maneira muito delicada, como vocês estão vendo aí, onde foi feita uma extração com o uso de instrumentos especiais que vai removendo o dente sem muito trauma. O dente vai saindo, vocês notem que sem quase trauma nenhum, está aqui o dente extraído e vocês verificam a linha de fratura do dente, né, no meio da raiz. Essa é a coroa e essa é a raiz do dente. Então, esse é um dente que não tem mais tratamento. Então, a primeira fase foi a extração do dente, que não tinha mais a sua função a ser desempenhada de forma tranquila, então foi extraído o dente. E aí, na sequência? Isso. Na sequência, nós vamos colocar um pino de titânio, um implante, que vai substituir essa raiz fraturada, e esse pino vai suportar a nova coroa de porcelana do paciente. Então, vocês estão vendo a área sem um dente, tá? E nós vamos usar uma sequência de brocas, começando com uma broca pequenininha, e elas vão aumentando de diâmetro, aumentando, até chegar no diâmetro que caiba um pino de titânio. É bom salientar uma curiosidade: osso não tem sensibilidade. Essa é uma anestesia, é a mesma anestesia que se usa para fazer uma restauração de resina, não há nada de especial com relação a isso. Você não tem que fazer uma anestesia especial para o paciente não sentir dor porque está mexendo no osso, não. Isso não corresponde à realidade, é um procedimento bem tranquilo. Então, no osso, o trabalho que é feito na região óssea não tem dor? Não. Você anestesia só essa mucosa, só o tecido mole, tá? E todo esse procedimento é feito numa única sessão, né? Porque a gente está vendo a fotografia aqui. Não, uma única sessão. Foi extraído, nesse caso em particular, o dente foi extraído e está sendo colocado na mesma sessão no adulto. Notem que o diâmetro das brocas vai aumentando, então a perfuração vai aumentando. Agora temos uma broca um pouco mais espessa, vai aumentando. Aqui a broca já fez uma perfuração que permite a colocação de um pino. Esse não é implante, é um pino guia, para ver se a direção do implante está correta. Não é correto se você botar o implante numa posição ruim, porque depois, se o implante está numa posição ruim, o dente vai ficar numa posição ruim. Só que dente você pode fazer tratamento ortodôntico, para botar numa posição boa. Agora o implante não, porque ele está colado no osso. O implante não se movimenta. Então, tem que seguir todo um protocolo. Todo o protocolo. Tem que ser tudo bem planejado para botar o implante na posição correta. Então, vocês vejam que o diâmetro das brocas vai aumentando. Mais uma vez, eu estou checando se a posição do implante está adequada. Esse é um outro guia, um pouco mais espesso. Eu estou checando se a posição do implante está adequada. Olha, está adequado. Notem que o implante está colocado numa posição perfeita, exatamente onde estaria a raiz desse dente adjacente. Essa imagem então, que a gente observa já é o implante colocado? Não, é o guia. É o guia. Esse guia aqui, ó, o guia. Eu fiz a perfuração e botei esse guia para ver se ele está perfeito na posição. Então, para chegar nessa posição, nós começamos com uma broca inicial de menor diâmetro, foi aumentando passo a passo, até chegarmos nessa posição. Isso. E notem que não está completo. Estou botando mais uma broca, um pouco mais espessa, mais outra broca, um pouco mais espessa, e finalmente vocês estão vendo aqui embaixo o implante, que seja uma raiz, uma nova raiz, que tem a forma de um parafuso. Esse é o implante já de titânio? Isso, de titânio. Ele vai ser colocado aqui, ó. Ele foi colocado, aí vocês estão vendo o implante, tá? No implante.
Esse já é o implante colocado na posição definitiva. Posição definitiva. Quando a gente fala de implante, fazer uma observação aqui, a palavra rejeição. Na medicina normal, nós temos vários transplantes, onde fica sempre a preocupação da rejeição ou não daquele órgão. Nesse caso, nós estamos trabalhando com um material externo à biologia daquele corpo humano. Como é que fica a palavra da rejeição em relação ao implante de titânio ou de outro material que possa surgir? Vou deixar bem claro, não existe rejeição ao titânio. Eu sei que essa tem sido uma grande preocupação de muitos pacientes, porque todo paciente tem um vizinho que teve rejeição ao implante, vizinho ou parente. Mas, na realidade, esse nome rejeição foi só utilizado para simplificar algum problema que houve. Como eu disse a vocês, podem haver problemas na cirurgia de implante, assim como poderia haver em qualquer cirurgia. Quais sejam problemas durante a cirurgia ou após a cirurgia, ou por causa de infecção, ou o paciente não cicatrizou adequadamente, ou a prótese deu algum problema. Isso é possível, mas não rejeição. De uma maneira geral, os pacientes tendem a falar que quando deu um problema... não deu certo, houve rejeição. É rejeição, mas não. Foi algum outro tipo de problema, infecção, mau planejamento, alguma coisa. Não há rejeição em implantes de titânio. Os implantes utilizados hoje, não há. Então está a informação do Dr. Maurício, não existe rejeição no implante de titânio na parte óssea da área bucal. Podem sim existir outros problemas comuns a qualquer tipo de cirurgia que a pessoa venha a fazer. E aqui quais são as observações que o senhor colocaria, doutor? Nós colocamos aqui o implante em posição. Como é uma área estética, normalmente numa área estética, ou frequentemente numa área estética, você tem que ter maiores preocupações, de tal forma que vocês vão ver que esse dente aqui, eu sepultei o implante, alguns implantes são sepultados, outros não são. Quando você tem muita preocupação estética, normalmente você sepulta o implante para tornar possível a formação de gengiva por sobre o implante. Depois você abre essa gengiva, expõe o implante, a nova raiz, no caso dessa marca de implante, isso 6 semanas depois, você abre aqui e você expõe essa raiz de titânio e faz uma coroa de porcelana, que é essa coroa de porcelana que vocês estão vendo aqui, ó. Então aqui tem uma raiz de titânio, você não está vendo porque o paciente não vê o implante, ele vê a coroa, ele vê o resultado final de um bom planejamento. Ele vê o resultado final de uma cirurgia feita com implante na posição adequada. Vamos voltar para o slide anterior, então, que eu tenho uma pergunta para fazer. Então, nesse daqui, que a gente está observando aqui no canto esquerdo do monitor, abaixo da gengiva, nós temos o implante. E o senhor optou por uma técnica de colocar a gengiva sobre o implante. E isso, logicamente, ficou por um período de tempo até para cicatrização da gengiva. Isso, exatamente. Eu posso até mostrar um outro caso e vocês vão ver que na área anterior, estética é fundamental. E, frequentemente, você precisa de bastante gengiva. Não é apenas uma questão funcional, é também uma questão de estética. Então, Fernando, olha esse outro caso de um dente anterior. A falta do dente anterior, mas não é uma questão apenas de botar um dente aí. Há de se considerar se tem tecido gengival para que fique esteticamente agradável. Eu vou passar uma sequência, essa é a sequência seguinte, e vocês vão ver aqui, aqui tem um retalho aberto, vocês estão vendo a porção superior do implante que já está em posição, e notem que tem um pedacinho de gengiva, isso aqui é gengiva, isso é um enxertinho de gengiva. Por que foi colocado enxerto de gengiva? Para dar um volume. Olha como ficou abaulado aqui depois da sutura. Olha como ficou abaulado. Esse abaulamento é um abaulamento que dá a ilusão de que você tem uma raiz. A estética tem a ver com ilusão. Você tem que ter a percepção de que aquilo é verdadeiro. Então, você está usando uma técnica para simular... plástica, exatamente. A cirurgia plástica ela tem que dar essa percepção de que é algo verdadeiro, natural. Notem que esse é um cuidado também do cirurgião. O cirurgião tem que saber planejar tudo isso aí, todo esse aspecto plástico da gengiva, porque a gengiva é a moldura do dente. Se ela ficar muito alta, você fica com um dentão de cavalo. Ela tem que emoldurar o implante.
Notem aqui que esse enxerto está aqui com 7 dias de cicatrização, né? E com 30 dias de cicatrização, já está na hora de você abrir e botar uma coroa de porcelana, que vocês podem notar que é essa aqui, ó. Então, notem que o dente foi emoldurado pela gengiva, pelo tecido gengival. Não basta ele estar duro para você mastigar, ele tem que estar dentro de um contexto, um ambiente que torne ele natural. Essa é uma técnica bastante interessante. Então, voltando para aquele caso inicial, em que o senhor optou pela fazer o sepultamento, entre aspas, né? Encobrir a raiz de titânio. Isso. Nesse também foi coberta a raiz e foi colocado um pouquinho de gengiva. Então, notem que na área anterior não é só uma questão de função, é uma questão estética também. Então, frequentemente você põe implante e recobre. Às vezes não. Eu vou mostrar um caso onde não foi recoberto. Por exemplo. Normalmente, então, se opta por fazer a cobertura do implante através da gengiva. Isso, frequentemente. E depois, no passo posterior, faz uma pequena incisão na própria gengiva. Isso, uma pequena incisão. E coloca-se a prótese. Exatamente, rapidamente. Olhem, deixa eu passar aqui uma sequência. Note que esse é um dente que tem uma raiz decídua. Esse é um paciente já adulto, que não nasceu o dente permanente dele, ele tem um dente decíduo. Esse dente decíduo está sendo reabsorvida a raiz do dente decíduo, então ele não tem mais raiz. Dente decíduo é o que? É o dente de leite que dente ficou? Dente de leite. É um adulto que não nasceu dente permanente. Esse dente decíduo vai ser removido, como vocês estão vendo aí. Olha que de maneira absolutamente delicada, usando os instrumentos que existem hoje para fazer isso, bem delicadamente. E sobre isso e nesse alvéolo vai ser colocado um implante, né? Da mesma forma que vocês viram anteriormente, você usa uma sequência de brocas, onde o diâmetro vai aumentando gradativamente. Tá? Sempre tem que seguir esse protocolo, né? Sempre. Não adianta já colocar uma broca de diâmetro maior para adiantar o serviço. Isso aconteceria o que com o paciente, com o osso do paciente? Não, o osso não aceita essas mudanças bruscas, sabe? De repente você põe uma coisa enorme dentro do osso, um parafuso enorme. Não, tem que ser algo gradativo, lento, delicado. Carinho, inclusive. Exatamente. E eu devo até fazer um comentário. Existem diversas marcas de implante, assim como existem diversas marcas de carro, tá? Carros top de linha, carros mais ou menos, etc. Então, eventualmente, uma outra marca de implante pode ser diferente do que eu estou mostrando. Ok. Isso vai ser decidido em comum acordo com a possibilidade do paciente e a indicação do cirurgião. E aí se chega a um denominador comum. Fernando, eu acho que o paciente tem que participar dessa escolha. Afinal, ele vai botar o implante ali, ele espera que fique para o resto da vida dele, que ele vá para o caixão com esse implante. Ele tem que saber, ele tem que bater papo com um colega dentista e tomar informações da marca do implante que ele vai usar e ver com o seu dentista. Você observa que o paciente hoje está um pouco mais consciente dessas informações, ele está mais preocupado, ele não está somente sujeito, ele está, ou seja, somente paciente mesmo. O que o cirurgião falar para ele, ele vai obedecer. Como que é essa relação cirurgião-dentista-paciente? Eu acho que ele está mais exigente. Eu acho duas coisas. O paciente está mais exigente, ele está mais esclarecido, ele lê jornal, ele assiste televisão, ele assiste reportagens como essa, ele conversa mais, ele vai à internet, procura informações. Então ele está mais exigente. Ao mesmo tempo que eu reconheço que o paciente, ele é mais cuidadoso aonde ele vai investir o dinheiro dele. E eu acho justo. Eu, como paciente, porque eu também sou paciente, ou eventualmente serei paciente, eu sou mais cuidadoso, eu sou mais informado, eu procuro me informar mais sobre custo-benefício. Eu acho que o paciente que vai no mais barato, ele sabe que o mais barato tem uma repercussão. Se é mais barato, não é à toa. Não se faz mágica, não existe mágica, né?
Existem coisas mais baratas, assim como existem coisas mais caras. Tudo tem seu preço, naturalmente. Normalmente também o paciente às vezes procura a segunda, até mesmo a terceira opinião para fazer uma análise e um comparativo. Também não é pelo fato do mais barato não ser adequado, ser de uma qualidade inferior, mas também o mais caro também não quer dizer que ele vai ter um bom produto final. Eu concordo. Eu ainda acho que ele tem que conversar com o seu dentista e confiar no seu dentista, que o dentista está fazendo o que é adequado para ele. Ou vai em 1, 2, 3, ou quantos colegas achar necessário. Mas naquele que você entender que é o paciente, o dentista que se importa com você, ele está concentrado não no tratamento, ele está concentrado no paciente, que é o bem do paciente. Eu acho que o relacionamento profissional e paciente é fundamental aí. E quando surge a sintonia da confiança, aí está tranquilo. Exatamente. Nem sempre o mais caro é o melhor, nem sempre o mais barato é o pior. Eu acho que o paciente tem que confiar que esse profissional, o foco dele não é o tratamento, o foco dele sou eu como pessoa, ele quer o meu bem. Ele não quer apenas olhar minha boca e fazer um trabalho, ele quer o meu bem. Eu acho que isso é fundamental. Mas voltando aqui então para o procedimento clínico desse paciente. Então, vocês notam que o procedimento, mais uma vez, envolve a colocação de um pino de titânio dentro do osso. Esse pino vai se ligar ao osso e vai substituir a raiz. Notem que nesse caso em particular, ele não vai ficar sepultado. Existem situações onde isso não ocorre, mesmo em dentes anteriores, tá? Notem que ele não está sepultado, o paciente sai. Quer dizer, essa área foi deixada de propósito. Propósito. Absolutamente, basicamente, sem grandes traumas para o paciente, um procedimento que foi feito em 30 a 40 minutos e a cicatrização ocorre sem maiores eventos, né? De tal forma que aqui você vê o implante em posição e é o que o paciente vê, a coroa de porcelana, né? Mas essa coroa de porcelana é suportada por um implante que foi colocado na posição certa, o implante foi colocado da maneira certa, etc. Então, o resultado final é uma prótese esteticamente agradável e funcional. Embora, voltando para o slide anterior, onde o implante fica com essa visualização, a questão da limpeza, a questão da escovação, ela vem à nossa mente aqui. Coloquei implante, agora não preciso mais tratar desse dente, não preciso mais passar fio dental, não preciso escovar, porque é uma prótese, é um implante, não tenho que tomar mais cuidado. Esse pensamento é comum, doutor Maurício? E o paciente acaba pagando o pato por isso, porque, veja bem, ele tem que limpar o implante, o metal, da mesma forma que tem que limpar seu dente. É claro, você vai dizer para mim, mas o implante o titânio é muito mais polido que o próprio dente. Então, é mais difícil acumular sujeira, mas acumula do mesmo jeito. E eu tenho diversos pacientes aqui onde deu problema, que mandam para mim para cuidar. O implante foi bem colocado, mas a falta de cuidados durante os anos levou ao acúmulo de sujeira e você começou a ter problema na gengiva ao redor do implante, infeccionou a gengiva e você começou a perder osso. Essa é uma doença chamada periimplantite. Tem até um nome adequado para a situação. Peri ao redor do implante, inflamação ao redor do implante, periimplantite. Eu tenho casos aqui, não sei se é interessante mostrar. E nesse caso que nós estamos observando, onde o implante ele é visível, nesse caso específico, o acúmulo de sujeira ou de doenças gengivais é mais comum nesse tipo de situação, quando o implante está encoberto? Não, isso. Esse implante encoberto aqui, ele vai ficar provisoriamente até a coroa de porcelana estar pronta. O paciente, notem que tem um espaço preto, um espaço vazio. O paciente não vai sair do consultório assim, principalmente se tratando de área anterior. Ele põe um dente postiço sobre esse metalzinho aqui. É claro, isso aqui é uma área difícil de limpar eventualmente. Para isso, o paciente volta na semana seguinte. O paciente usa escovas especiais ou o paciente usa bochechos para evitar o acúmulo de placa. O fato é que depois de cicatrizado isso aqui,
no caso dessa marca de implante, depois de poucas semanas, você já vai receber a sua prótese definitiva, a sua porcelana, aí o paciente volta a ter um dente normal. Doutor Maurício, eu queria informações a respeito das pessoas mais idosas. Hoje a gente observa também que essas pessoas estão procurando a saúde bucal de uma forma mais acentuada, estão preocupadas com a sua estética e também com a sua funcionalidade. Ou seja, é o caso lá de você ter o desejo de comer uma fruta, dar aquela mordida, não precisar pegar uma fruta e cortar em faca e comer de forma diferente. Como que está sendo hoje a situação do implante para as pessoas que estão na terceira idade, na questão é possível, tem tempo, ela volta a ter a sua funcionalidade total? Bem, uma grande indicação do implante é a substituição de uma dentadura. Pessoas que usam dentadura por um ou outro motivo, perderam seus dentes, e usam uma dentadura que não está estável, que não lhe permite mastigar uma maçã, que não lhe permite ter a tranquilidade de dar uma gargalhada sem achar que a prótese vai se deslocar ou dar um espirro. Então, você tem hoje condições de tirar essa prótese total, essa dentadura, e botar uma prótese fixa, algo fixo que lhe permita ter essa liberdade de dar uma gargalhada, liberdade de espirrar, liberdade de comer uma maçã, de pegar um pedaço de churrasco, né, de quebrar uma noz. E a mudança que acontece na parte estética da face dessa pessoa, ela é tão drástica quanto a mudança psicológica que ela vem a ter com um implante. Com certeza, né? Absolutamente. Olha esse caso onde essa senhora não possui seus dentes superiores, só possui dente embaixo. Naturalmente, ela não consegue mastigar, comer uma maçã, dar uma bocada numa maçã. Notem que hoje você pode, com suporte ósseo adequado, e se o paciente não tem suporte ósseo, ele pode botar esse suporte ósseo. Você, nessa área dentro, ela não tem dente algum, você pode afastar a gengiva do jeito que vocês estão vendo eu fazer aqui, afastar a gengiva e colocar diversos implantes, como vocês podem observar esses pinos de metal, aqui suturado, vejam que foi suturado, nesse caso o implante foi recoberto, e nós esperamos algumas semanas para cicatrizar. E notem aqui, depois abrimos os implantes e vocês estão vendo as raízes de metal. Essas são novas raízes que vão suportar a prótese. E note que uma raiz de implante pode suportar mais de um dente. Você não precisa ter para cada dente uma raiz, não. Você pode ter para cada 2 ou 3 dentes uma raiz de implante. Então, doutor Maurício, existe a possibilidade de um implante suportar várias próteses. Quando isso é indicado? Com certeza. Quando você tem uma extensão muito grande para repor de dentes, você não precisa para cada dente colocar um implante, né? Como esse caso aqui, vocês notam que nós estamos repondo todos os dentes da paciente. Nem por isso nós estamos colocando implante em todos os locais. Não há essa necessidade. E também não há prejuízo da funcionalidade. Nenhum. Então notem que esses implantes, no caso aqui vocês podem contar, são 8, vão suportar diversos dentes, de lado a lado do paciente. Então, 8 implantes estão suportando diversos implantes, ou diversas coroas de porcelana, né? 8 implantes de titânio suportam diversas coroas, de tal forma que a paciente pode ter o seu sorriso de novo. Aqui você nota, o paciente sorrindo é impossível mostrar isso, mas vocês podem ver que essa prótese é realmente suportada por implante. Então, notem o benefício de implante uma pessoa dessa, que usava dentadura, que não conseguia morder uma maçã, ou não se sentia à vontade para dar uma gargalhada, não se sentia socialmente bem. Uma vantagem fantástica. Então, hoje, para resumir a nossa matéria aqui, o implante, quando bem indicado, ele tem a sua funcionalidade, a sua parte estética totalmente resolvida para a questão do paciente. Um implante, quando bem indicado, é um excelente substituto da falta do dente. É um excelente substituto. Vocês notem que o implante tem algumas vantagens sobre uma prótese convencional. Você não tem que desgastar dentes ao lado que estão saudáveis, né?
Hoje você tem procedimentos de implantes que são razoavelmente rápidos. O implante substitui com enorme vantagem uma dentadura. E o implante, quando é bem planejado, ele traz um benefício estético também muito bom. Ou seja, o implante é, sem dúvida nenhuma, um desenvolvimento da odontologia para o bem do paciente. Então, doutor Maurício, para quem está pensando em colocar um implante, se realmente é necessário ou não, quais os conselhos, as dicas que o senhor poderia estar passando para esse tipo de paciente? Bem, a dica é converse com o seu dentista. Veja se no seu caso o resultado final vai ser bom para você. Porque, como nós falamos anteriormente, não é só uma questão de não ter dente, vou botar um parafuso. Não, não. Vamos ver se a prótese, o resultado final, porque o paciente vai ver o resultado final, ele vai ver a prótese, ele não vai ver o parafuso dentro do osso. Vê se, para você, para o seu caso, o implante é a melhor solução. Vê se para você o implante deve ser acompanhado de algum procedimento cirúrgico adicional, como um enxerto de gengiva, um enxerto ósseo. Discuta com o seu paciente também o tipo de implante que você vai receber, a marca do implante, se é uma marca adequada, qual é a experiência dessa companhia, há quantos anos ela está no mercado, etc. Converse com o seu dentista. Lembre-se da casa, como construir a casa. Converse com o seu arquiteto. Veja como vai ficar a planta. Veja se é isso que você quer e que pode ser feito pelo seu profissional. Agora, também, na sua opinião, tirar um dente, extrair um dente sadio, que está tendo a sua funcionalidade, para colocar um implante, na sua opinião? Nunca. Não faça isso. Não faça isso porque não vale a pena. Se a pessoa não estiver satisfeita da forma estética, procure outras alternativas que existem na odontologia estética para resolver aquele problema e não simplesmente colocar um implante. Exatamente, porque se ela não está satisfeita com a estética, ela não está satisfeita com a coroa que ela está vendo com seus olhos, porque ela não está vendo a raiz. Ela não está satisfeita com a coroa. Procure alguém que possa trabalhar com a estética dela, resolver o problema estético dela. Se para resolver o problema estético dela, eventualmente é um dente perdido, você pode extrair e botar o implante, ótimo, faça isso. Mas veja bem, planeje, porque você vai ver a coroa do dente, a ideia é ver a coroa do dente. Se essa coroa vai ser suportada por implante, ótimo, o implante é muito bom, o implante funciona, o implante não tem rejeição. Tá? O implante, em algumas situações, é absolutamente a melhor opção. Eu acho que eu mostrei situações aqui onde não há dúvida que o implante era a melhor opção. Mas sempre em mente que o que você vai ver, paciente, é a coroa. Então tem que ser planejado, feito por pessoas habilitadas, com uma coroa legal, para que você fique satisfeito. Para finalizar, o implante hoje na odontologia moderna, como que o senhor conceituaria e finalizaria esse conceito? Eu acho que o implante revolucionou, de certa forma, a odontologia. Ele veio para ficar. Em situações onde o paciente estava fadado a ter uma dentadura, por exemplo, eu acho que um exemplo bem didático disso é a própria dentadura. Você está fadado a usar uma coisa que não está fixa, de repente você pode fixar esse dente. Você pode ter raízes que não tinha. Você tem a possibilidade, uma terceira chance. Você teve uma segunda chance no seu dente permanente. Depois que o dente descido foi embora, você teve dente permanente. Agora você tem uma terceira chance de ter dentes fixos através de uma raiz feita numa fábrica, feita no laboratório, que vai ser utilizada no procedimento cirúrgico. Então, de certa maneira, o implante trouxe um benefício enorme para a odontologia e para o paciente também.